Os irmãos que estão de pé lá atrás, nós temos cadeiras aqui na frente, sobrando. Você que tem uma cadeira sobrando do seu lado, erga sua mão. Aqui, irmãos, aqui na frente tem 3, 4 cadeiras, ok? Então você pode sentar aqui na frente, amém? Posso também chamar pelo nome, se você quiser, tem problema, conheço alguns, amém? Aleluia. Importante, né? Os irmãos que estão de pé, eu sempre gosto que os irmãos sentem, porque senão eles começam a achar que o culto está demorando. Eles começam a pensar, o pastor não para de pregar, estou cansado de ficar de pé. Então eu quero que você sinta-se confortável, né? Para que você não pense isso de maneira alguma, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Sempre uma grande alegria nós podermos nos reunir no nome daquele que vive eternamente, Cristo Jesus. Quero dizer para você que você não está aqui por minha causa, você não está aqui por causa do seu líder, você não está aqui por causa de algum amigo, você está aqui por causa de Jesus. Jesus, Ele é o único que é digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Cristo Jesus, Ele é o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo. Ele é o próprio Deus que se fez carne, que deixou o céu, deixou a sua glória, se fez homem, nasceu de uma virgem, aprendeu a caminhar, aprendeu a falar, foi obediente e obediente até a morte, onde Ele pagou pelo meu e pelo seu pecado. Jesus é esse, Ele é o Cordeiro Santo, somente Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. E quando nós nos reunimos no nome de Jesus, nós podemos ter uma certeza, algo extraordinário sempre vai acontecer. E sempre acontece, quando você vem para esse lugar, você vai para a célula, ou mesmo quando você for orar, ler a palavra com o seu coração aberto, com o seu coração sincero diante do Senhor, eu quero afirmar para você, se prepare, porque algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Nenhuma pessoa que chegou com o coração sincero, aberto diante do Senhor, ele saiu sem receber grande provisão, grande milagre, superabundante graça sobre a sua vida. Ninguém, absolutamente ninguém. Por quê? Porque Jesus, Ele é o nosso Salvador e Ele é feliz em nos salvar. Então Ele nos salva sempre, absolutamente sempre. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Deixa eu largar meu cronômetro aqui, para que nós possamos iniciar e encerrar. Mas nós precisamos ter essa consciência de quem Jesus é. Então, Jesus é esse. Quando nós lemos a palavra de Deus e você lê de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que o ponto central da Bíblia é Cristo em nós. Então, aquilo que estava oculto pelos séculos foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, por quê? Cristo em nós é a igreja. O desejo do Senhor sempre foi ter comunhão com o homem, absolutamente sempre. Quando Deus criou o homem e o colocou no jardim, Deus vinha todos os dias ter com ele, na viração do dia, e tinha comunhão. A comunhão ela foi quebrada por causa do pecado. O pecado separa de Deus. E por isso que Jesus veio e pagou pelo pecado para nos dar a comunhão novamente. E depois o Senhor trabalhou com representantes, que era o sumo sacerdote que apresentava o povo diante do Senhor, o profeta que falava da parte de Deus ao povo, mas o desejo do Senhor sempre foi ter uma comunhão permanente com o homem. E quando Cristo veio, Ele era o último sacrifício, o Cordeiro Santo que tirou todo o pecado do mundo, todo, absolutamente todo. Ele, a partir de agora, todo aquele que crê, ele passa a habitar dentro do homem. Essa é a comunhão perfeita. Por isso que todo aquele que crê no nome de Jesus, ele vai estar tão próximo de Deus quanto ele está hoje. Porque o próprio Cristo habita dentro de você. E Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando nós nos achegamos diante dEle, quando eu digo diante dEle, é por valorizar a presença dEle. Então,
Nós podemos, na verdade, estar com pessoas e não valorizar a presença dela. Isso é realidade. Então, você imagina, você pode receber uma visita dentro da sua casa e você não valorizar a visita. Então, você imagina, né, o meu irmão vai lá me visitar lá em casa, ou meu pai, ou qualquer irmão, e aí eu digo assim, senta aqui, senta aí no sofá, e aí eu pego e vou ficar mexendo no celular, WhatsApp, né, Instagram, ficar olhando algum joguinho, sei lá. Vamos colocar, eles estão junto comigo? Sim ou não? Sim, eles estão junto comigo. Mas eu estou valorizando a presença deles? Não. Então, veja bem que nós carregamos a presença do Senhor dentro de nós. E nós precisamos aprender a valorizar essa presença. E quando nós nos reunimos como igreja, nós valorizamos essa presença. Por quê? Porque o irmão, a irmã que está à sua frente, do seu lado, atrás, sentado junto conosco, faz parte do corpo de Cristo. E cada um de nós é importante para isso. Então, quando nós fizemos isso, chegamos diante do Senhor e afirmamos para Ele, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, nada. Mas eu sei que o Senhor tem tudo para mim, porque o Senhor é meu tudo. E você passa a ter um coração sincero diante do Senhor, prepare-se, porque sempre algo extraordinário vai acontecer. Sempre, absolutamente sempre. O Senhor, Ele sempre vai falar, Ele sempre vai responder, Ele sempre vai trazer refrigério, Ele sempre vai tratar, Ele sempre vai manifestar a sua glória no meio da sua igreja, porque essa é a comunhão perfeita. Amém, irmãos? E eu tenho um texto preparado aqui para nós meditarmos, mas antes eu quero meditar em alguns outros versículos que são tão importantes para nós sabermos o quanto Ele nos salva e qual é o desejo dEle para as nossas vidas. Então, projeta para mim, Romanos, capítulo 5, verso 17. Então, a palavra diz assim, Romanos 5, 17, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. Então, veja bem, todos nós nascemos do pecado e éramos pecadores, porque nós éramos descendentes de Adão. Então, a obra que Adão fez, o pecado de Adão, ele foi tão profundo, a raiz tão forte, que nenhum homem pudesse destruir e desfazer. Somente Cristo Jesus. Então, eu e você, nós éramos condenados por causa do pecado de Adão. Exatamente por isso. Então, eu sei que algumas pessoas podem pensar assim, pastor, não é injusto as pessoas serem condenadas por causa do pecado de Adão? É. Mas nós podemos ver a justiça de Deus, porque Ele diz que muito mais. Então, muito já é bastante. Muito. Mas Ele está dizendo muito mais, muito além do que você pode imaginar. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pode deixar ele projetado, não precisa tirar. Então, veja bem que, se a morte reinou através de um só homem, que é Adão, agora muito mais reinarão em vida aqueles que creem em Cristo Jesus, amém? Você crê em Cristo Jesus, amém? Prepare-se para reinar em vida. Você foi chamado para reinar em vida. Então, João capítulo 10, verso 10, Jesus diz que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, prepare-se, não aceite nada menos do que reinar em vida e ter uma vida abundante. Porque essa é a realidade para mim e para você. Por quê? Por causa de Cristo Jesus. Então, mas isso é tão importante, por quê? Porque nós não conquistamos. Nós precisamos aprender a receber. Então, a palavra fala que muito mais aqueles que recebem. Diga comigo, recebem. Então, receber não é você conquistar, não é através do seu mérito, não é através do seu esforço, não é através da sua capacidade, não é através da força do seu braço, não, mas é receber a abundância da graça e o dom da justiça. Então, quando nós recebemos Cristo, nós recebemos também essa abundância da graça e o dom da justiça. E agora nós devemos desfrutar delas, através de Cristo Jesus. Isso é fundamental. Então, eu sei que às vezes, nós podemos pensar, pastor, mas às vezes não é bem assim, porque
Tem vidas que são difíceis, tem pecados que são horríveis, é verdade, tem mesmo. Mas eu quero ler com você Romanos 5:20. Projete para mim Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Então, a lei não justifica ninguém. A lei também nunca pôde salvar ninguém. A lei veio para mostrar o pecado. Então, o homem, ele não conseguia ver a sua própria condição diante de Deus. Então, Deus deu a lei para mostrar quanto ele é santo e mostrar a condição do homem. A lei nunca foi dada para que o homem viesse cumpri-la ou ser salvo por ela. Mas a lei veio para mostrar a condição do homem. E aí está dizendo, a lei veio para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, irmãos, presta atenção, não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Nenhum, absolutamente nenhum. Todos, por quê? Pastor, não importa a gravidade, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça sempre é maior do que o pecado. A graça sempre é maior do que a lei. Então, o Senhor, quando Ele veio e Ele nos salva da condenação do inferno, sim, mas Ele nos salva da ira de Deus que viria sobre o pecador também, mas Ele nos salva todos os dias. Ele nos salva do nosso pensamento ruim, Ele nos salva de nós mesmos, Ele nos salva de quem nós éramos, Ele nos salva de um casamento ruim, Ele nos salva que os filhos se percam, Ele é o nosso Salvador. E agora, Ele é feliz em nos salvar. Ele não nos salva porque Ele é obrigado. Então, quando você fala sobre isso, quando o perdão ele é total sobre a sua vida, completo. Não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Então, você é completamente perdoado, totalmente perdoado. Algumas pessoas às vezes perguntam, pastor, mas isso parece uma licença para pecar. Não, não é. É porque você precisa compreender que a sua natureza mudou. Você era descendente de Adão, mas agora você é filho de Deus. Antes você tinha uma natureza pecadora, mas agora você tem a natureza de Deus. Você é santo e justificado em Cristo Jesus. E é isso que define você. A palavra de Deus define você exatamente como isso, como justo em Cristo Jesus. O que é um justo diante de Deus? É aquele que Deus não vê pecado. Então você é justo diante de Deus. Você crê nisso, irmão? Então agora eu vou te fazer uma pergunta, você não responde. Não responde. Você é pecador? Não responde. Você não é pecador. Você não é. Você é justificado. Você é justo. Eu sei, é porque você olha para o pecado, você diz, mas pastor, eu peco. Você é justificado, você é justo em Cristo Jesus. Não julgue a sua posição pelo seu comportamento. Julgue o comportamento pela sua posição. Então você precisa crer que você é justificado. Quando você crê que é justificado, aí você pecou, você diz o quê? Essa atitude, isso que eu fiz, não condiz com a minha posição em Cristo Jesus. É dessa maneira. Você está me entendendo, irmãos? Então agora, Jesus ele te salva também do pecado. Agora, continua o projeto para nós. Aí algumas pessoas elas dizem, pastor, então quer dizer que agora eu devo viver no pecado, porque olha só, quanto mais pecado na minha vida, mais graça. Então significa que agora eu tenho que viver no pecado? Você imagina, essa era a mesma pergunta que devem ter feito para Paulo, lá em torno de 70 anos depois de Cristo, 60, que foi quando foi escrita a carta aos Romanos. Olha o que nos fala em Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É a mesma pergunta, não muda. Por quê? Porque o diabo ele quer levar você a pensar no pecado. Quanto mais você pensa no pecado, mais escravizado dele você se torna. Quanto mais você pensa em Cristo, mais liberto você é.
Então medite em Cristo, nas coisas de Cristo. O Senhor, presta atenção, a lei, ela mostra o seu pecado, mas Jesus mostra o seu perdão. Por isso, fixe os seus olhos em Cristo Jesus e não tire. Mas aí ele responde, verso 2: de modo nenhum, como viveremos nós no pecado, nós, os que para ele morremos? Então diga comigo, eu morri para o pecado. Você morreu para o pecado. Por quê? Segue aí no 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, quando você batiza, você nasceu de novo, você decide pelo batismo, você decide batizar com Cristo Jesus, você morreu com Cristo Jesus, mas ressuscitou com Cristo Jesus também. Próximo versículo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Diga comigo, novidade de vida. Então, qual é essa novidade de vida? Não é mais escravizado pelo pecado, mas é livre do pecado. Você é livre, você não é mais escravo. Então, quando nós falamos, e a palavra diz que Deus é Espírito, e onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E quando nós lemos lá em Romanos capítulo 8, verso 1, que diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação mais há sobre eles, é por quê? Porque você é livre. Livre do quê? Da escravidão do pecado. Livre. Por que você é livre da escravidão do pecado? Porque você morreu com Cristo Jesus, mas ressuscitou com Cristo Jesus para viver uma novidade de vida. A novidade de vida é a vida no Espírito. Essa é a novidade de vida. Você não é mais quem você era. E aí agora, você tem um Salvador que é feliz em te salvar. Exatamente isso. E eu quero meditar um pouco sobre isso. Por quê? Porque quando você entende, compreende, tem a revelação que você tem alguém que ama te salvar, você pede ajuda para ele. Sim ou não? Então imagina comigo, presta atenção. Imagina que você não saiba nadar e você caiu dentro de uma piscina olímpica e você está se afogando, mas na beiradinha da piscina tem um nadador profissional que pode salvar você. Você vai tentar se salvar sozinho ou você vai pedir que ele te ajude? Você vai pedir que ele te ajude. Sim ou não? Então agora imagina, agora eu vou te explicar o que é a lei. A lei é o seguinte, você está lá se afogando, e aí tem um nadador profissional que está ali olhando, e aí você pede, socorre-me, socorre-me. E aí ele joga um livrinho para você. 10 passos para você aprender a nadar. Vai te ajudar em alguma coisa? Não, você vai dizer, não, eu só preciso que você me salve, eu estou me afogando. Só isso. Jesus é esse. Jesus pegou o livrinho e aprendeu a nadar. Ele já venceu. E agora ele está pronto ali na beira. E quando você diz, Jesus, salva-me, ele se joga na água, vai e busca você e coloca você num lugar seguro. Presta atenção, eu e você, nós estávamos perdidos. Jesus entrou na morte para que nós tenhamos vida. Ele já nos salvou. Então isso nós precisamos compreender. Agora, ele nos salva quando? Sempre que você pedir que ele te ajude. Sempre. Quando você dizer, Jesus, me salva, ele vai fazer o quê? Ele vai salvar você. Mas é que o que acontece? Muitas vezes nós não queremos que ele nos salve, né? Nós queremos mostrar para ele, eu aprendi a nadar. Deixa para mim. Não, presta atenção. Isso se chama justiça própria. Aprenda a depender do Senhor sempre. Ele é feliz em nos salvar. E ele é satisfeito e alegre em nos salvar. Então, às vezes, eu converso com algumas pessoas e elas dizem, falam, né? Pede alguma coisa simples. Eu pergunto assim, você já orou? Você já pediu para Deus? Pastor, não vou ficar incomodando Deus, né? Com coisinha tão mínima. Eu fico pensando, meu filho, quando ele era pequeno, ele pedia bala. O que você quer mais simples do que bala?
E o que um pai faz? Não dava bala? Dá também. Você entende? Então veja bem, aprenda a depender do Senhor para as pequenas coisas e grandes coisas. Em tudo. Aprenda a pedir, porque Ele é teu Pai. E Ele é feliz em te abençoar. Creia nisso. Então projeto para mim, Isaías 53, 11. Diz assim: se você não entende, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então presta atenção, Jesus trabalhou, sim ou não? Então agora, Jesus está olhando que o trabalho dele foi completo. E porque o trabalho dele foi completo, ele está satisfeito. Jesus, ele tem alegria em te salvar. Quando? Sempre, todo momento, em qualquer hora que você o chamar. Então todos os seus pecados foram colocados na conta de Jesus. Todos, absolutamente todos. Então imagina assim, que você vai sair para fazer algumas compras. E quando você vai passar o cartão, você percebe que o cartão não é seu. O cartão, ele é do seu esposo. Entendeu? Irmãos, cuide o cartão. Agora, presta atenção. Olha só. Aí, quando você vai usar o cartão, você diz, puxa vida, não sei se tem limite. Aí você liga para o seu marido. Você diz, peguei o seu cartão, troquei. Foi sem querer. Eu não vi que era o seu. Irmão, seja benigno, por favor. E eu queria saber, eu preciso fazer umas compras, se tem limite para passar. Aí o seu marido diz assim, compre o que você quiser. É ilimitado. Você entende? Presta atenção, você vai ficar com medo de gastar agora? Não, né? Você vai dar com os dois pés. Entendeu? Você chega até de carro zero em casa. A graça te alcançou. Presta atenção. Você vai ficar feliz com essa notícia, sim ou não? Sim ou não? Agora, vamos colocar assim, o marido, ele vai se importar com o seu gasto se é ilimitado. É um cartão ilimitado e a fatura já está paga. Você vai se importar, irmão? Então empresta o cartão para ela. Presta atenção aqui, irmãos. Presta atenção. Deixa eu te falar um negócio. Ele não vai se importar, por quê? Porque é ilimitado e a fatura está paga. Quando ela chegar com aquele monte de compra feliz, ele vai se alegrar junto. Por quê? Porque ele está dizendo, fique em paz, está tudo certo, é ilimitado mesmo, já está tudo pago. Presta atenção no que eu vou te falar. Toda vez que você clama por Jesus como teu Salvador, Ele é feliz. Por quê? Porque já está tudo pago. É ilimitado. Você entende? Então, não procure limitar aquilo que é limitado. Deus é ilimitado. Nós podemos ser limitados, mas Deus não é. Deus é ilimitado. E deixa eu te falar algo, a fatura já está paga. Todos os seus pecados estão pagos. Você pode se alegrar com Ele sempre. Todos os dias. Você não precisa ficar preocupado. Entende? Então, Deus realmente ama você. Ele ama te curar, ama restaurar, Ele ama salvar, ama restaurar casamento, ama salvar os filhos, ama, sabe? Ele não condena. Então, presta atenção, não coloque Deus dentro de uma caixinha pequenininha e defina o tamanho dele. Deus é o Deus todo-poderoso e ilimitado. Nós somos limitados, mas Ele não. Então, não limite Deus, sabe? Então, quando você olha para Deus, você tem exatamente ver que Deus é alguém generoso, bondoso, amável e que ama abençoar você. Ele não está te privando de nada, mas está tudo liberado. Você sabe, quem fala que Deus, de repente, está retendo algo de você, é o diabo. O diabo talvez fica dizendo para você, não, mas ele retém algo. Essa é a mentira da serpente lá no jardim do Éden. Qual foi? Então, Deus deu tudo.
fez o homem à sua imagem e semelhança, disse, pode comer de todo fruto da árvore, está tudo certo, está tudo, só aquela ali você não come. Por quê? Porque Deus não queria fazer o homem um robô. Mas Ele queria, na verdade, conquistar o homem pelo seu amor. Então veja bem, Deus sempre quer conquistar você pelo amor. Não é pela lei, mas é pelo amor. Por isso que Deus ia conversar com Adão todos os dias. Agora, o que a serpente disse para Eva? É porque quando você comer, você se tornará igual a Deus. Então, na verdade, a serpente está dizendo, olha, a melhor parte Deus está retendo. Deus não quer te dar. Essa é uma mentira. Presta atenção, Deus já tinha feito o homem à sua imagem e semelhança. Hoje, você é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Você tem a mesma natureza de Deus. Deus não te priva de nada. Absolutamente de nada. Ele é ilimitado. Então, quando você vem na sua mente pensando, não, Deus ele vai restringir alguma coisa. Não, não vai. Presta atenção. Ele é feliz em abençoar você sempre. Amém? Bom, por que ele é feliz? 3 coisas que eu quero falar com você rapidamente. Porque ele foi contrariado na cruz. Jesus, ele não foi contrariado, ele não foi obrigado a ir na cruz. Ele foi por amor a você e a mim. Por esse motivo. Ele foi por obediência? Claro que ele foi por obediência. Porque Jesus sempre foi obediente, ele nos ensina. Mas ele não foi obrigado, ele não foi contra a sua vontade. Não pense que Jesus pegou a sua cruz e diga, vou levar agora, por causa do Valdeir, aquele miserável, em 2025, pecador miserável, vou levar agora a cruz por ele. Não. Muito ao contrário. Ou talvez pensando, vou ter que carregar os pecados do Anderson, não aguento mais, vou ter que pagar por ele, murmurando, não. Ele era feliz, porque ele estava dizendo, em 2025, o Valdeir e o Anderson estarão reunidos celebrando meu nome, serão salvos. Você entende? Pela felicidade. Ele chamava o seu nome e dizia, lá naquele ano, eles vão estar felizes, se alegrando, porque eles são salvos. Eu vou levar o pecado deles aqui. Então, essa era uma felicidade. Jesus foi feliz, ele não foi obrigado, contrariado. Mas por que muitas pessoas pensam que Jesus fez algo contra a sua vontade? Eu quero mostrar isso na palavra, porque às vezes é uma interpretação equivocada. Então, Mateus capítulo 26, verso 39. Diz assim, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, muitas pessoas interpretam esse texto como Jesus orando e dizendo, eu não quero ir para a cruz. Passa de mim esse cálice, se possível. Mas vamos colocar, a Bíblia diz, nós vamos ver isso, que Jesus sempre teve as suas orações respondidas. Então significa que se Jesus morreu na cruz, Deus não ouviu a sua oração, mas Jesus fala lá em João, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele diz, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E toda oração no nome de Jesus, ela é respondida, absolutamente toda. Então Jesus estava falando aqui, para que o Senhor livrasse ele da morte de cruz? Não, de maneira alguma. Por quê? Porque eu quero ler alguns textos para explicar isso para você. João capítulo 12, verso 27. João 12, 27 diz assim, agora está angustiada minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas precisamente com este propósito, vim para esta hora. Então, peraí, a Bíblia ela pode se contradizer? Não. Então significa que a oração de Jesus, lá de Mateus, ela não é para que o Senhor salve ele, da cruz. Porque aqui ele está dizendo que a alma dele está angustiada. Mas ele vai dizer o quê? Pai, salva-me? Não, eu vim para essa hora. Então Jesus ele veio para cumprir toda a lei, mas ele veio sabendo que ele morreria na cruz. Jesus nunca foi pego de surpresa. Então nós precisamos lembrar daquilo que Jesus estava passando no Getsêmani. Então, quando você lê todo o texto, nós vamos ler, não temos tempo hábil para isso, mas quando você lê lá em Mateus, você vai perceber que Jesus ele estava orando e ele começou a suar gotas de sangue. Então,
Hoje, cientificamente, é comprovado, os médicos dizem que ele teve uma espécie de trombose, que é uma pressão, sabe, uma angústia, uma pressão tão alta, um nível de estresse tão alto, que os microvasos sanguíneos se dilatam e se misturam com o suor, e a pessoa pode sangrar até a morte. Então Jesus, naquele momento, ele estava debaixo de uma angústia, de uma pressão tão forte, tão grande, que ele começa a suar sangue, e ele percebe que ele está o quê? Que ele vai morrer ali. Ele não vai suportar. Ele vai morrer naquele exato momento. E aí agora, nós podemos ver que a resposta da oração está lá em Hebreus capítulo 5, verso 7. O projeto Hebreus 5, 7 diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Uau! Então isso é poderoso demais. Por quê? Porque, presta atenção, se a oração ela foi ouvida, e Jesus estava pedindo para que ele fosse livrado da morte da cruz, o Senhor ouviu a oração dele? Não, porque Jesus morreu na cruz. Então, essa oração que Jesus estava falando, aqui, lá no Getsêmani, não podia ser para que livrasse ele da cruz, mas que, na verdade, estava dizendo o seguinte: Pai, a minha alma está tão angustiada, estou de tanta pressão, aqui, eu estou a ponto de morrer aqui, mas não é aqui, não é para aqui que eu vim morrer. Eu vim morrer na cruz, para perdoar o pecado do Bruno, do Valdeir, do Jonathan, do Mike, do Daniel, do Marcelo, do Josi, do Paulo, do Rogério, da Cláudia, da Joana. Eu vou para a cruz, porque eu vim com propósito, morrer na cruz, para pagar todos os pecados. Então essa é a oração que foi ouvida. Foi ouvida sim, o Senhor livrou da morte ali sim, por quê? Porque Jesus queria cumprir cabalmente o propósito pelo qual ele veio, que era qual? Morrer na cruz, para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Esse era o propósito do Senhor. Então isso agora nos dá um maravilhoso quadro de quem é Jesus, um cenário. Jesus está dizendo: eu vim morrer na cruz, eu vim com esse propósito, mas aqui no Getsêmani, aqui a pressão está tão grande que eu posso não suportar. Então, Pai, me livra dessa morte aqui, porque eu tenho uma morte na cruz para pagar pelo pecado. Essa oração foi ouvida? Sim. E Jesus ele vai na cruz? Sim, exatamente isso. Então agora, você precisa entender que Jesus ele não foi contrariado para a cruz. Não. Jesus foi para a cruz amando a cruz. Amando a cruz. Jesus ele não foi com ódio para a cruz. Não, ele foi e abraçou a cruz com amor. Porque lá na cruz, quando ele abraçou aquela cruz, ele foi até o Monte Gólgota, ele já via eu e você hoje reunidos no nome dele. Ele já via-nos que os nossos pecados todos teriam sido pagos para nós vivermos uma vida livre. Então, presta atenção, definitivamente, tenha uma certeza, Jesus ele não foi obrigado para a cruz. Ele mesmo se deu por amor a mim e a você. Então, agora, ele ama salvar você. Ele é feliz em salvar você. Deixa eu falar algo para você. Se quer valorizar o sacrifício de Cristo na cruz, sim ou não? Se você quer valorizar o sacrifício de Cristo Jesus, deixe que Ele te salve todos os dias. Peça que Ele te salve todos os dias. Peça que Ele te salve da crise financeira, que Ele te salve da enfermidade, te salve do casamento ruim, te salve do problema de saúde. Peça que Ele te salve, desde que Ele salve você. Foi para isso que Ele veio e é isso que deixa Ele feliz. Quando você assume a sua dependência da obra consumada na cruz do Calvário. Amém? Segundo, porque Ele também não estava enganado ao seu respeito. Ele te conhecia, sempre te conheceu. Então, Ele sabe que você não era nenhuma florzinha de Jesus. Ele te conhecia. Então, falar algo, às vezes as pessoas dizem: se eu fosse Deus, nem eu me salvaria. É você, mas Ele decidiu te salvar. Mas Ele sempre te conheceu, sempre.
Se nunca fez nada que ele não pudesse ver. Ou você acha que Deus se enganou em te escolher? Ele te chamou, te perdoou, aí depois ele diz, puxa vida, olha no que eu me meti. Se eu soubesse que era assim, eu não tinha escolhido para o meu time. No futebol, às vezes é assim, né? Tempo de futebol, de jovem, o cara ia escolher, não conhecia, dizia, vem jogar no meu time. Quando começava o jogo, pensava, puxa vida, se eu soubesse que jogar tão mal, não tinha escolhido. Era melhor jogar com um a menos. Isso nós, porque a gente não conhecia. Agora, presta atenção, Jesus nos conhecia sim. E ele disse, eu quero que ele jogue no meu time. Ele te escolheu, sempre te conhecendo. Por isso, quando você lê Efésios, capítulo 2, ele diz que ele nos amou quando estávamos perdidos em nossos delitos. Então, ele sempre conheceu você, certo? Então, a verdade é que Jesus, ele ama salvar você. Então, às vezes, nós não temos ousadia para pedir para o Senhor, porque a gente se mete em carne rascada. Então, quando acontece um problema na nossa vida que que nós não causamos o problema, mas ele aconteceu, nós conseguimos chegar ousadamente diante do Senhor e dizer, Senhor, o Senhor viu, o Senhor conhece minha causa, eu não tive culpa de nada, eu preciso que o Senhor me ajude. Você consegue crer. Por quê? Porque você não teve culpa de nada. Foi um acaso que aconteceu. E aí você consegue crer que o Senhor vai solucionar a causa e vai te abençoar. Por quê? Porque você olha para você e diz, eu não tive culpa disso que aconteceu. Então, eu sei que o Senhor vai me abençoar. E você crê nisso, e o milagre acontece. Mas agora, quando é você que cria o problema, aí é outra história. Por quê? Porque as pessoas dizem, eu mereço. Fui eu que causei o problema, eu mereço, eu tenho que sofrer mesmo. Fui eu que resolvi. Entendeu? Às vezes a pessoa ela entra num casamento que de repente não era para ter entrado e agora diz, eu tenho que sofrer mesmo. Por quê? Porque ela não consegue crer que o Senhor vai solucionar. Aí daqui a pouco ela se meteu numa dívida que não deveria. E aí agora, ela diz, não, eu mereço mesmo, eu me meti nessa dívida aqui, me rasquei, não pedi para o Senhor, agora eu tenho que pagar por isso. Porque ela não tem fé, ela não consegue ter fé porque ela olha para ela. E aí, tem um agravante. Quando você pensa, não, eu vou orar, eu preciso de ajuda de Jesus. Eu preciso que ele me salve. Aí o diabo diz, como? Você, assim na cara dura. Você causou todo esse problema, meteu essa confusão, andou no vale da sombra da morte, meteu o pé na jaca, se lascou todo, e agora você vai querer pagar de santinho, pedir para que o Senhor te ajude, Jesus te ajude. Você acha que ele vai te ajudar? Vai nada, ele vai dizer, te vira. Se meteu no problema, resolva. É isso que às vezes as pessoas pensam, mas de uma maneira equivocada. Eu estou aqui hoje para dizer para você que é totalmente ao contrário. Não importa, você talvez possa ter causado maior bagunça na sua vida. Presta atenção, chegue diante do Senhor e diga para ele, Senhor, me meti numa bagunça, mas o Senhor é meu Pai, eu preciso que o Senhor me ajude. No nome de Jesus. Você acha que ele vai te salvar? Não acho, tenha certeza, irmão. Ele vai te salvar. Você pode chegar ousadamente confiado no sangue de Cristo, porque ele vai te salvar. Mas vamos colocar assim, você precisa pedir ajuda. Às vezes a gente não pede para que ele nos salve. Por quê? Porque não conseguimos crer que ele vai nos salvar. Porque a gente acha que foi nós que se metemos na enrascada. Eu quero dizer para você que quando você se meter numa enrascada, não sai daqui se metendo em enrascada, irmão. Não vem dizer, não, eu quero testar isso, eu quero agora me enfiar numa enrascada para ver se funciona. Por favor, não faça isso, irmãos. Mas se acontecer, presta atenção, confie no sangue de Jesus. Confie em quem Ele é. Não em você, confie nele. Chegue diante do Senhor e diga, Senhor, eu preciso que o Senhor me salve. Eu preciso que o Senhor solucione esse problema financeiro. Eu preciso que o Senhor me cure dessa enfermidade. Eu preciso que o Senhor solucione o casamento. Eu preciso, Senhor. Eu preciso que o Senhor me salve com o coração sincero. Creia. Ele vai dizer, foi exatamente para isso que eu vim. Para salvar você. E Ele é feliz em te salvar. Amém? Então, às vezes a gente apronta e a gente acha que o Senhor tem vergonha de nós, mas Ele não tem. Ele nos ama profundamente.
A palavra nos fala que o Senhor não se envergonha de nos chamar de irmãos. Hebreus 2:11 diz: pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Ele não se envergonha de dizer, nós somos irmãos de Cristo. Ele era o unigênito, mas ele se tornou primogênito. Hoje, quando nós cremos em Jesus, nos tornamos filhos. Amém? Então veja bem, ele não se equivocou em salvar você e nem te escolher. Você pode dizer, eu fui escolhido por Cristo, sempre, porque você foi escolhido por Ele. Amém? Então, Ele decidiu amar você, não foi obrigado, de maneira alguma. Terceiro motivo que Jesus é feliz em te salvar, nos salvar, porque só Ele podia nos justificar, ninguém mais. Então, Deus é bom, nós não, mas Ele é bom. Então, Ele não é bom com você porque você é bonzinho. Não, Deus é bom com você porque é a natureza dEle. Ele é bom. Então, não pense que quando você se comporta bem, que você é bom, Ele é bom com você. E aí, quando você se comportou mal, Ele é mal. Não, Deus é bom sempre. Absolutamente sempre. Deus é bom sempre. A natureza dele não pode mudar. Ele é imutável. Então, Isaías 53:5 diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então, presta atenção. Você pecou. Eu pequei. Mas quem tomou as chibatadas foi Jesus. Pensa nisso. Jesus não pecou, mas eu pequei. E quando eu ia tomar chibatada, Jesus disse, não, dá em mim. Agora, você está com vontade de pecar? Você viu como você não está? Você diz, não quero pecar. Você entende? Porque você entende o sacrifício de Jesus. Agora, por que Jesus, ele tomou as chibatadas no nosso lugar? Porque nenhum homem suportaria tomar tantas quanto ele tomou. Nenhum poderia pagar pelos seus pecados e ninguém suportaria isso. Nenhum. Então, cada chibatada era o meu e o seu pecado. Então, ele está dizendo, olha, eles não vão suportar. Como eles não vão, deixa que eu vou no lugar deles. Agora, quando você olha aquele filme, que é o mais próximo, mas fica muito longe ainda da realidade do que aconteceu. Historiadores, eles contam que nenhum homem naturalmente suportaria tomar as chibatadas que Jesus tomou. Teriam morrido, absolutamente. Isaías fala que os seus ossos apareceram, e a sua carne era como revirada, como alguém que lavra grama. Revirada. Então, realmente, só Jesus para suportar. E ele passou dor, sim, sem dúvida nenhuma. Agora, ele fez isso por quê? Obrigado? Não. Ele fez isso com amor. Porque ele estava carregando o meu e o seu pecado. Para nos salvar. Jesus fez tudo isso com alegria, filho. Para nos salvar. Amém? Isso é real. Isso mostra quando? Isso mostra quando nós olhamos para a ovelha perdida. Vou precisar concluir. Vem para cá, Victor. Cadê o Victor? A banda pode se programar também. Vou ter que abreviar minha palavra aqui. Não falte a célula. A célula, a palavra vai estar completa. Aqui. Então, quando você olha para a parábola da sem ovelha, você percebe o quê? Que o bom pastor chegou no entardecer, olhou, contou, está faltando uma. Tem só 99. Uma se perdeu. Aí, a parábola da sem ovelha, lá em Lucas capítulo 10, diz que o bom pastor deixou as 99 no aprisco e saiu procurar a que tinha se perdido. Quando ela se deixou ser encontrada, que ele a encontrou, ele pegou, colocou sobre os seus ombros, voltou para casa e ele deu uma grande festa. Se alegrou. E aí ele diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Agora, presta atenção. O pastor se alegrou quando ele encontrou a ovelha? Sim ou não?
se alegrou, porque ele salvou a ovelha. Essa é a imagem que nós temos de Jesus. Ele é feliz em nos salvar. Aquele pastor, ele não saiu dizendo, olha só, tinha que se perder. Agora podia estar jantando em casa. Não, se perdeu. Aí quando encontrou a ovelha, olha só, o que se meteu? Podia estar descansando. Mas não, estou aqui. Vim atrás de você. Miserável. Se perdeu. Foi se puxando, lembrando ela que ela tinha se perdido. Podia ter feito isso, ter dito, olha só, você se perdeu, nunca mais faça isso. Olha só, que loucura, podia estar descansando, podia já estar de banho tomado. Agora estou eu aqui, descarregando, porque nem consegue caminhar. Eu tenho que ficar te levando. Aí, quando ele chegaria em casa, teria feito o quê? Uma reunião e teria dito, ó, essa aqui, ó. Essa aqui que se perdeu. Essa aqui que custou, que você demorou para janta, demorou tudo. Ela é a culpada. Foi isso que ele fez? Não. Ele deixou as 99 e foi buscar aquela que se perdeu. Colocou sobre seus ombros. Voltou para casa. Reuniu todo mundo e disse, vamos comemorar. Porque tinha uma ovelha que estava perdida. Mas ela foi salva. Porque ele é feliz em nos salvar. Ele é feliz em nos salvar. Completamente. Então você tem um Salvador que é feliz em te salvar. E você pode se apresentar diante do Senhor sem medo nenhum. Porque você é filho amado. Você tem a mesma natureza de Deus. Você sabe que Deus, ele só pode responder um justo. O pessoal da banda pode subir. Eu quero dizer para você que na Bíblia há 3 pessoas que são justas diante de Deus. 3 pessoas. Quero te apresentar elas hoje, para você saber e ter convicção. A primeira pessoa que a Bíblia diz que ela foi justa foi Adão, antes de pecar. Não havia nenhuma injustiça em Adão. Ele foi o primeiro homem na terra considerado 100% justo, antes de pecar. Ele era completamente justo. Nada podia o condenar diante de Deus, até ele ter pecado. A segunda pessoa, justa, viveu 33 anos aqui na terra. Ele nunca cometeu nenhum pecado, não nasceu do pecado, nunca houve nada na sua vida que pudesse o acusar diante de Deus. Ele foi um homem 100% justo que já pisou a terra. 100% justo. Essa é a segunda pessoa, Jesus. E qual é a terceira pessoa que a Bíblia menciona? No dia em que você creu em Jesus, você se tornou 100% justo. Você é justo. Deus, ele não vê pecado em você. Você é justificado em Cristo Jesus. Seu novo homem, o interior, o espiritual, você nasceu de novo. Lembra que nós lemos em Romanos, capítulo 6? Você foi crucificado com Cristo Jesus pelo batismo e nasceu uma nova criatura para viver em novidade de vida. Você diante do Senhor é justo. Quero que você se coloque de pé para nós orarmos. Por isso que em Romanos, Paulo, ele diz, quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Cristo Jesus quem os justifica. Não há condenação sobre você, nenhuma. Eu sei que nós pensamos, e quando nós ouvimos isso, nós pensamos, nosso pastor, eu tenho tanto erro, tanta falha, tanto pecado.
Pare de olhar para você. Olhe para a obra consumada em Cristo Jesus. Você quer valorizar o sacrifício de Jesus? Assuma a sua nova identidade. Eu sou filho amado, justificado. Não há condenação sobre a minha vida. O meu pecado foi pago na cruz, quando você creu em Jesus. É assim que você valoriza Jesus. É assim que você valoriza a obra perfeita, pronta, consumada na cruz. Por isso, em Lucas, não precisa projetar, Lucas 15:10 diz: digo-vos que assim haverá muito maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Cada vez que uma pessoa chega na célula, num culto, num encontro, e ela se rende a Jesus, há uma grande festa, há uma grande alegria, porque ela foi salva. Quando cada um de nós chegamos diante do Senhor, mostramos as nossas debilidades, nossas fraquezas, e falamos: Jesus, salva-me. Ele sempre vai dizer: pode deixar, meu filho, foi para isso que eu vim. Eu vim para salvar você, e eu sou feliz em te salvar. E Ele vai te salvar sempre, absolutamente. Por isso, eu quero que você feche os seus olhos. Para que você ore agora. Mas eu quero que você ore na posição de filho. Essa é a sua posição. Primeiro, quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero que você declare comigo uma oração simples, mas tão profunda, que muda os seus dias. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu quero declarar com a minha boca que eu creio no meu coração que Tu és o único e suficiente Salvador. E eu te peço: Jesus, salva a minha vida. Eu creio que ao te receber como meu único e suficiente Salvador, eu também recebo o perdão total de todos os meus pecados. E te peço: Jesus, me ajude a viver em novidade de vida. Em nome de Jesus. Amém. Continue com seus olhos fechados. Agora quero que você ore, mas ore na posição de filho.